Fala pessoal, tudo bem? Treinador Davi Stemler aqui. Nesse vídeo eu quero falar para você sobre a influência do core ou do core nas lesões de membros inferiores, tá bom? E para isso eu peguei aqui um artigo de 2018 publicado no jornal Physical Therapy in Sport, tá bom? Ele foi publicado pelo De Bleyzer e pelo De Ryder, ou De Bleyzer et al. E ele é uma revisão de literatura e o tema é: a estabilidade do core é um fator de risco para lesões de membros inferiores em atletas? E aí ele faz uma systematic review, ou uma revisão sistemática, uma revisão de literatura sobre o tema. E ele aborda 3 pontos muito legais, que é a força do core, a propriocepção do core e o controle neuromuscular do core e a influência desses 3 fatores aí nas lesões de membros inferiores. Então, falando sobre a força do core, ele citou aqui um artigo que investigou a força isométrica do core, tanto em flexão quanto em extensão, e pegou essa força absoluta em newtons, pegou essa força relativa, que é newtons dividido pela massa muscular, e em todas as medições, tanto a força relativa quanto a força absoluta, quanto a força de equilíbrio, ele encontrou diferenças significativas entre atletas que tinham uma lesão do LCA, que é o ligamento crural anterior, e daqueles que não tinham. Então, os atletas que não tinham uma lesão do LCA tinham uma força absoluta, uma força relativa, uma força de equilíbrio maior na extensão e na flexão isométrica do tronco, se comparado com aqueles que tinham uma lesão do LCA. Então, se você quer prevenir lesões do LCA do seu cliente, ou lesões de joelho, ou se você tem um cliente que tem uma lesão do LCA, você tem que trabalhar a força isométrica de flexão e extensão do core, tá bom? O segundo fator que ele pega é a propriocepção do core, tá bom? Então a propriocepção do core é a capacidade de percepção da posição do core, que envolve o tronco, que envolve a pelve, tá bom? Que envolve a lombar, em relação aos movimentos. Então ele pega aqui, ele também encontra aqui um estudo, tá bom? Que esse estudo cita a capacidade de percepção do movimento do core, tanto ativo quanto passivo, e ele cita que qualquer desvio diferente de 0 graus, ele considera como um desvio, um déficit da propriocepção. E aí ele percebeu que atletas do sexo feminino que tinham um déficit da percepção, da propriocepção do tronco, eles tinham uma chance, ou tinham lesões que as atletas femininas que não tinham lesões não tinham. Então, atletas lesionadas do joelho, que tiveram lesões de joelho, tinham uma percepção ativa menor da posição, da propriocepção do core, se comparado com aquelas atletas femininas que não tinham nenhum déficit dessa percepção. Então, se você possui um atleta do sexo feminino e você quer prevenir lesão do joelho dela, você tem sim que trabalhar a capacidade de propriocepção do core, a percepção da posição do core. Tá bom? E o terceiro ponto que ele cita é o controle neuromuscular do core, e para esse controle ele cita aqui alguns artigos. Um artigo cita sobre o deslocamento da articulação lombopélvica, de salto unipodal, na aterrissagem do salto unipodal. E ele cita aqui os atletas que tinham um deslocamento irregular, tanto no plano transversal, quanto no plano sagital, no plano frontal, tinham um risco maior, um risco aumentado de ter uma lesão do joelho comparado com aquelas pessoas que não tinham esse deslocamento. Tá joia? E também ele cita um outro artigo também que fala sobre isso, tá bom? Que fala também sobre essa posição aí, da capacidade de posição neuromuscular do core, da cintura pélvica, da articulação lombopélvica. E esses atletas que tinham uma falta de controle ou um deslocamento dessa pelve nos movimentos dinâmicos que eles estavam fazendo, tinham um aumento, um risco aumentado de lesões do joelho. Tá bom? Então, se você quer prevenir lesões do joelho ou de membros inferiores dos seus atletas, você também tem que trabalhar a capacidade de controle neuromuscular do core, que é a cintura lombopélvica ali, em movimentos dinâmicos. Bom, importante para evitar lesões dos membros inferiores, tá bom? Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Também clicar no sininho para você receber notificação sempre que sair um vídeo novo, e também para você compartilhar com seus amigos aí, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Tá bom? Um abraço, até a próxima, valeu!